Meus irmãos, abramos a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21, versículos de 1 a 11. Mateus 21, 1 em diante, até o versículo 11. Mateus, capítulo 21, dos versículos 1 a 11. Meu tema nessa noite é a palavra profética através de uma ação dramática. Quando as palavras parecem que não chegam mais ao coração, não são entendidas mais. Quando se fala, mas parece que não há compreensão daquilo que se está sendo dito. Os pais, eu penso, às vezes sentem um pouco disso, como os pais repetem ensinos para os filhos. E então, em algum momento, os pais se perguntam, será que eles estão entendendo? Será que nossos filhos estão compreendendo? Será que está sendo claro? Será que nós estamos conseguindo passar essa mensagem de forma correta, adequada? Pois essa é uma passagem que traz um pouco dessa ideia, e os irmãos vão compreender. É a mensagem profética através de um drama, de uma ação dramática proporcionada por Jesus. Está escrito assim na palavra de Deus: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram-lhe a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando eles em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, diante da Tua palavra, nós também clamamos, fala-nos pelo Teu Santo Espírito, fala-nos a todos nós, que a instrução do Senhor seja algo que chegue ao nosso coração, à nossa vida. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos na história, vivendo o que antecede a Páscoa. Eu sei que os dias passam tão depressa que a gente, de repente, se dá conta. Meu Deus, já estamos na Páscoa? Já chegamos na Páscoa? Parece que o ano começa e a gente, de repente, se assusta com datas. A Páscoa é uma data importante para o cristianismo. Tanto o Natal como o nascimento, quanto a Páscoa como a morte e a ressurreição de Jesus, são datas muito importantes, porque elas relatam aquela ação concentrada de Deus. Nós temos outras datas também importantes ao longo de um ano. Nós aqui no Brasil nos lembramos quando a nossa igreja, a fé que nós professamos chegou aqui, há um século e pouco atrás, um século e meio atrás. Nós também nos lembramos de uma data no ano, que é a data da reforma religiosa no mundo, que é a reforma protestante. Nós nos lembramos de muitas coisas. Nós também nos lembramos, dentro da vida da igreja, do Dia das Mães, do Dia dos Pais,
Nós nos lembramos, de muitas formas, nós somos dados a isso. Datas nos remetem a fatos importantes. Aqui nós temos uma data ao fato mais importante, talvez, do cristianismo. Aqui nós temos o que aconteceu para que ficasse claro qual era o poder de Deus. O que o Senhor Deus havia feito ao enviar o seu Filho para nascer de mulher, viver neste mundo à semelhança de homem, contudo sem pecados, e então padecer sob a dureza do coração da humanidade, ser humilhado ao nível mais elevado de uma humilhação e então ser exaltado. Por isso, se nossas crianças estivessem aqui, eu pediria para que elas fizessem 2 desenhos hoje. Uma coroa de rei em cima de uma cruz. Uma coroa de rei em cima de uma cruz. Porque a cruz, para nós, para todos, claro, é sinônimo de vergonha, é sinônimo de ofensa, é sinônimo de pena paga, da pior forma. Mas a cruz para Cristo é um local de rei ficar. O rei ficou lá. O rei deu início à sua história redentiva nos céus a partir da cruz. Então, essa é uma passagem que nos leva a pensar e até a refletir em dias como os nossos, porque a gente vai perdendo a noção de coisas como esta, a Páscoa. A Páscoa. Eu sei, tem muitas discussões sobre isso, tem muitas correntes religiosas, inclusive, que insistem para que não se celebre, não se comemore nada, nem Natal, nem Páscoa, absolutamente nada, absolutamente nada. E chamam essas comemorações, inclusive, de paganismo. Mas eu estou entre os teólogos que afirmam o contrário, lutam por uma outra ideia, lutam pela ideia que essa é a nossa história. O Natal ainda é uma história do povo de Deus. Natal não é a história de Papai Noel, Natal não é a história de reuniões de família, Natal não é a história de comemorações maravilhosas, Natal é a história da chegada do Filho de Deus. E nós precisamos viver isso intensamente. E que a Páscoa é a história de alguém que venceu a morte, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, enquanto o mundo de alguma maneira vai tentar ou ridicularizar estas datas, ou talvez menosprezá-las, tirar o seu valor, esvaziá-las de sentido, eis aqui nós, mais uma vez, recordando que estamos a uma semana daquilo que chamamos de Páscoa cristã. E esta é uma passagem que acontece então, exatamente como se fosse hoje, uma semana antes do que seria a Páscoa, do que aconteceria. Nós estamos no capítulo 21 do Evangelho de Mateus, e lá pelo capítulo 27 e 28 é que vai acontecer então aquele fato terrível aos olhos da humanidade, mas grandioso, magnífico para nós. Ressurgiu, como as crianças erguendo as mãos disseram, ressuscitou, ressuscitou. Olha, não há ressurreição se antes não houvesse a morte. Olha, não há exaltação sem antes ter havido a humilhação. E aqui nós temos uma passagem muito peculiar que pode nos ajudar a compreender o que Jesus estava então fazendo. Eu vou falar de 2 coisas aqui acerca do nosso mestre, do Senhor Jesus Cristo. A primeira delas é que esse é um ato inesperado. O cristianismo, ainda hoje, é um ato inesperado na vida das pessoas. Quando ele chega numa casa, ainda pessoas pensam, gente, o que aconteceu com essa pessoa? Por que essa pessoa está assim, mudada? Como mudanças não são aguardadas? Jesus Cristo também não era aguardado. Por outro lado, uma outra ênfase aqui na passagem é o quanto Jesus foi surpreendente, o quanto ele surpreendeu. E quando eu digo surpreendeu, não tem a ver com o ato em si de ele chegar e entrar nessa cidade em cima de um jumento, nós vamos explicar. Existe uma surpresa ainda maior aqui, que é o que o Senhor Jesus Cristo vai demonstrar. Então, olhemos aqui para essa passagem no primeiro momento, a partir dessa perspectiva. Uma mensagem profética através de uma ação dramática. É importante que nós nos lembremos de algumas coisas, meus irmãos.
O que Jesus usa, o mecanismo de comunicação deste ato dramático, já aconteceu, é um mecanismo recorrente nas Escrituras. Muitas vezes nós temos profetas fazendo isto no Antigo Testamento. Quando a profecia, quando a palavra pregada, aparentemente não surtia qualquer efeito. Quer ver uma passagem lá do Antigo Testamento? Você não precisa abrir se você não quiser, mas se quiser pode também. No primeiro livro de Reis, no capítulo 11, versículo 29, está escrito assim, vejam um ato dramático. Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova e estavam sós, ou a sós, os dois no campo. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão, toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei 10 tribos. Que ato dramático é este? Filho de Salomão, Roboão, reinava. Ele era rei das 12 tribos de Israel. Acontece que, seguindo maus conselhos, acontece que criando uma animosidade enorme no meio do povo, acontece que provando que não tinha, do ponto de vista de condições para se reinar, começou a fazer muitas coisas equivocadas. Começou a inclusive se gabar de que ele era muito forte, de que ele era muito poderoso, e que eles tomassem cuidado com ele, porque se os seus pais, ou pai e avô, Salomão ou Davi, haviam sido pesados, rigorosos, agora este povo estava assim diante de um rei rigoroso, que tomassem cuidado com ele. Pois bem, dentre todas as coisas, Deus tirou 10 tribos deste rei. E o profeta vai dizer isso, vai narrar isso de uma maneira dramática. É quando ele toma sua capa, rasga em 12 pedaços e dá 10 pedaços. O drama sempre existiu como uma eloquência a uma mensagem forte que muitas vezes o povo não havia compreendido aquilo de tal maneira ou da maneira mais clara. Tem uma outra passagem, essa também é de uma dramaticidade enorme, é do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, no momento que ele entendeu que a Babilônia invadiria Jerusalém, e que não haveria mais condições de livramento, a ira de Deus estava no nível mais alto, a justiça de Deus clamava por um ato naquele momento, porque o povo havia abandonado ao Senhor, seus corações estavam tomados de idolatria, e então Jeremias faz para si correias e canzis. Canzil, você sabe, é aquilo que se coloca no que nós chamamos de canga de bois, e coloca aquilo sobre si mesmo, e passa a andar, aliás, por uma ordem do Senhor. Vejam só, no princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias. Assim me disse o Senhor, faze correias e canzis, e põe-nos ao pescoço. E envia outros ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro e ao rei de Sidom, por intermédio dos mensageiros que vieram a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. Ordena-lhes que digam aos seus senhores, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, assim direis a vossos senhores, eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou àquele a quem for justo. Agora eu entregarei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Veja mais. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seus escravos.
Olha, isso é tão interessante que o povo vivia num otimismo, numa expectativa de vitória. Mas quando Jeremias entende isso da palavra de Deus, ele se coloca dentro desse drama, coloca a sua canga. A história bíblica mostra que um outro profeta, um falso profeta, inclusive Hananias, ele pega a canga de Jeremias e quebra, e diz: mentira, isso não é verdade. Mas vocês conhecem a história do exílio babilônico. Então Deus usa dramas na história de vez em quando, fatos, quando aparentemente palavras não são suficientes. Talvez aqui Jesus estivesse tomando dessa forma de linguagem para dizer coisas que até hoje são ditas pela igreja, mas nem sempre são entendidas. O Filho de Deus chegou. O reino chegou. O rei está entre nós. Talvez essa seja uma das passagens mais fortes que vão caracterizar, que vão adjetivar quem é o Filho de Deus. Quem é o Filho de Nazaré? Quem é o homem que profetas disseram, ele virá? Mas ele nunca foi esperado. Anunciado foi, muito anunciado. Como eu disse, ele está anunciado desde Gênesis. Está anunciado que o descendente viria. Está anunciado que ele não só viria, mas o seu poder seria tão grande que ele teria poder para pisar a cabeça da serpente. O seu poder era tão grande que ele estabeleceria um reino perfeito. Você sabe que Deus, na sua bondade, foi nos falando desde o Antigo Testamento sobre quem seria Jesus. Mas como que nós podemos ver Jesus no Antigo Testamento? Este ser perfeito que está agora aqui, há dias da cruz e da ressurreição. Deus tem algo didático para ensinar-nos. No Antigo Testamento, Deus levantou sacerdotes para expiar o pecado do povo. Isso era um tipo de Jesus no Antigo Testamento, um tipo do Filho de Deus no Antigo Testamento. Deus levantou profetas para profetizarem: este é o caminho do Senhor, andem neste caminho. E estes profetas apontavam para Cristo, a verdadeira profecia. Didaticamente, Deus nos foi falando no Antigo Testamento inteiro sobre características do Messias. E a terceira característica é que Deus levantou reis. E então estes reis deveriam reinar com justiça, cuidar do direito do órfão e da viúva, impedir que pessoas exercessem poder exagerado sobre outras, impedir que houvessem mini escravizações no meio do povo de Deus, normalmente por causa de recursos, de terras. Então, Deus, de uma maneira muito professoral, nos ensina em todo o Antigo Testamento sobre sacerdotes, sobre profetas e sobre reis. E eles apontavam para algo que estaria ainda por acontecer. Talvez o povo de Deus nunca aguardou alguém que sintetizasse os 3 ofícios numa pessoa. Talvez os judeus, e até hoje eles são assim, eles não conseguem compreender que os 3 ofícios, sacerdotes, reis e profetas, os 3 são parte da grande mensagem que Deus queria dar ao mundo, que o seu filho seria. O seu filho se tornou o profeta, aquele que professa ou que prega a si mesmo. Ele é a própria profecia. O seu filho se tornou o rei dos reis. O seu filho se tornou o único sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdote, o mais alto sacerdote, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Você já parou para pensar que Deus vem falando de Jesus em todo o Antigo Testamento? Anúncios sempre existiram.
ele virá. Alguns profetas apontaram de maneira assim, muito evidente, a presença iminente do Filho de Deus. E ele mesmo. Nós podemos fazer um recorte aqui e chegarmos ao Evangelho de Mateus. Se você olhar algumas passagens só aqui em Mateus, muito rapidamente, você vai perceber o quanto este rei já era rei, mas ninguém aguardava esse rei como rei. Conforme ele foi chegado, conforme ele chegou, ele não foi esperado. Veja pelo seu nascimento. O seu nascimento é completamente desconhecido de toda a estrutura religiosa da época. Completamente inesperado. Ele é anunciado por anjos, que em miríades celestiais cantam e glorificam a chegada do Messias. Mas quem o recebe mesmo são alguns pobres pastores, pessoas sem nenhuma importância, são alguns homens do Oriente sem também nenhuma importância. Pode notar, quando o Senhor Jesus Cristo quando ele cresce, quem é que percebe quem Jesus é de verdade? O diabo. É o diabo que em Mateus 4 o tenta, porque enquanto os povos não aguardam o profetizado, enquanto os povos talvez nem imaginassem a sublimidade da vinda do filho do rei, o diabo sabe. E então o diabo, aquele mesmo que foi anunciado uma profecia contra ele, lá em Gênesis 3,16, que aquela serpente seria esmagada, ele sabe. E então ele tenta a Jesus. Vocês já pararam para pensar que o diabo vê quem Jesus é antes do povo ver quem Jesus é? É isso que eu estou chamando de inesperado. Você já parou para pensar que ninguém aguarda Jesus nesses dias? Assim como foi lá, é hoje também. Se você perguntar agora para qualquer pessoa, em qualquer casa espalhada aqui por São Paulo ou por qualquer lugar, você aguarda Jesus? Ninguém aguarda Jesus. Assim como a sua primeira vinda foi completamente inesperada, a sua segunda vinda não é só inesperada, é ignorada totalmente. Agora deixa eu aprofundar um pouquinho mais. Tudo bem quando o mundo não aguarda a vinda de Jesus. Até dá para se entender. O problema é outro. O problema é quando o povo de Deus não aguarda a vinda de Jesus. O problema é quando o povo de Deus não espera o seu Redentor. Vocês não acham que tem alguma coisa errada nisso? Pois é. Pois a mensagem eloquente das bem-aventuranças, onde está? Pois a mensagem que fala sobre como se deve viver na terra, que Jesus ensinou aos discípulos e aos judeus e aos fariseus, por que a maioria das pessoas não consegue perceber divindade nisso? Por que as tantas curas do Senhor Jesus, aqui, cura da mulher enferma, cura da filha de Jairo, dos 2 cegos, é tanto que Jesus faz? Por que a mensagem de Jesus contendendo com os fariseus? Ao invés de fazer com que eles creiam, faz com que eles se posicionem contra Jesus. Meus irmãos, o ministério de Jesus, em algum momento, passou a ser contado em parábolas, porque ele disse, é melhor eu falar para esse povo não entender. Vejam, o quanto ele foi esperado, não foi esperado. E é por isso que ele se torna algo completamente novo. E este é um momento assim. Este é um momento marcante, porque este é o momento em que o Senhor Jesus recobra o ensino dos profetas do Antigo Testamento. E então ele pede, indo aqui para Mateus capítulo 21, e então é ele que toma essa iniciativa. Vejam quando ele diz, ide à aldeia, que aí está diante de vós, e logo achareis preso uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam, trazem-me. E se alguém perguntar, diz que eu logo vou devolver. E isso é para acontecer algo que o profeta havia dito um dia. Agora Jesus está dizendo, é para se lembrarem que houve um profeta chamado Zacarias. E Zacarias disse que esse dia aconteceria. E Zacarias disse exatamente o que está aqui no versículo 5. Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho,
cria de animal de carga. Indo os discípulos fizeram como ele havia ordenado. Vejam a mensagem eloquente que também tem na ordem de Jesus. Você sabe como os reis andavam? Mesmo os reis da antiguidade, eles andavam em cavalos magníficos, nos melhores. Eles andavam nas melhores montarias, eles andavam na melhor forma, eles andavam como um guerreiro vitorioso anda. Mas você nota como é que Jesus chega? Eu sei que para nós aqui no Ocidente, o jumentinho não tem importância nenhuma. Na verdade, ele é até desprezado e ridicularizado até. Mas os reis da época, ao montarem em um jumento, eles estavam dizendo que aquela era uma caminhada de paz. Este rei inesperado chega propondo paz. Bom, essa paz vai ser entendida? A mensagem dele será entendida? Ainda não será, porque o rei de paz será colocado numa cruz. Quando uma data como esta, a Páscoa, vai se achegando, nós começamos a pensar, eu sei, ainda meio que surpresos às vezes, dizendo, já é Páscoa, mas nós somos levados a pensar o que o nosso Senhor viveu por nós. E isso daqui tem uma mensagem intensa, profunda, porque ainda que completamente inesperado, ele é o rei. Ele é o filho prometido. Ele é o rei da paz. Ele é o que Isaías disse, príncipe da paz. Bom, por que eu estou falando isso e eu vou aplicar isso aos nossos dias? Meus queridos irmãos, Jesus continua o mais inesperado dos anunciados. Jesus continua o mais despercebido do maior brilho que já existiu sobre essa terra. Ele continua sendo aquele que os evangélicos falam muito nas suas orações, às vezes só falam em nome de Jesus, e as pessoas pensam, então Jesus é o Jesus dos evangélicos. Jesus continua sendo o mais desprezado. Jesus é mais desprezado hoje do que o foi quando nasceu na manjedoura. Jesus é mais desprezado do que foi quando esteve entre os doutores, aos 12 anos de idade, falando das coisas do seu Pai. Jesus é mais desprezado do que quando ele olhou para o templo e disse, destruam, e em 3 dias eu reconstruirei. Jesus é mais desprezado hoje do que quando naquele tempo algumas pessoas perguntavam, quem ele é? Porque ao menos faziam uma pergunta, quem é este? Diante dos seus grandes feitos. O mundo de hoje, por algum motivo, nós só vamos entender isso na eternidade, parece dizer, vivi sem Jesus até hoje e viverei para sempre sem Jesus porque eu não preciso deste rei. Por que será que o mundo não aguarda Cristo, meus irmãos? E por que será que nós, muitas vezes, cristãos, não aguardamos a completação, o complemento final do reinado de Cristo? O que acontece com a alma humana, que todas as vezes em que ele é anunciado como rei, a humanidade diz, quero viver sem, posso viver sem, consigo viver sem. Que coisa estranha é essa? O mais anunciado de todos os tempos é o mais ignorado de todas as gerações. É uma coisa incrível o que aconteceu aqui. Mas nós temos uma segunda ideia desse texto, uma segunda ideia que leva para além um pouquinho do que é esse completamente inesperado Jesus. É a surpresa que ele causou. É a maneira como ele impactou e além daquele impacto, a projeção que ele deu para o seu reinado. Porque eles, ainda que, do ponto de vista judaico, aguardassem um rei eterno, aguardassem um rei temporal, a grande surpresa é que ele vai dizer que ele não é um rei temporal. Que ele não é um sucessor de Davi, ou que ele não é como há 150 anos mais ou menos, um povo chamado Macabeus, prometeu liberdade para a Palestina, liberdade para a Judéia como um todo. É quando ele surpreende e diz, eu não quero um trono,
Eu não vou me assentar em um trono, porque eu sou o rei, mas não sou o rei de espaços geográficos, sou o rei de corações. Sou o rei de um mundo que transcende entre o material e o espiritual. A surpresa de Jesus vem implícita. Mas vejam a primeira reação das multidões a essa chegada dele neste lugar. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Deixa eu dizer uma coisa significativa para você nessa noite. Meus irmãos, para piorar ainda a situação, essa multidão estava equivocada, estava enganada. Porque aquele que eles viram montado em um jumentinho, e que eles imaginaram que entraria em Jerusalém e contenderia com as forças romanas. Aqueles em que eles começaram a gritar Hosana, que quer dizer salva-nos. Salve foi a última forma mais usada, mas o começo dessa expressão é salva-nos, e salva-nos agora. É salva-nos, Filho de Deus, salva-nos. Seja bendito você que vem em nome do Senhor para nos salvar. Hosana nas maiores alturas, salva-nos a partir das maiores alturas. Essa expressão salva-nos agora é tão temporal. Ela não é uma adoração ao Rei eterno. Ela é um grito de socorro de um povo oprimido por um povo opressor que não aguenta mais pagar os seus impostos a César. Ela é um grito muito forte. Ela é realmente uma voz contundente. Mas ela é um equívoco, ela é um erro. Veja que é esta multidão, é esta mesma multidão que vai dizer no mesmo tom, na mesma altura, Barrabás. É a mesma multidão que vai dizer, crucifica. A mesma multidão. Então, não se engane você também, quando olha para esse texto e pensa, não, mas eles adoraram a Deus. Não, enganado, ninguém adora a Deus. Equivocado, ninguém rende louvor. Com o ídolo no coração, ninguém entrega ao Senhor a honra e a glória devida ao Senhor. Eles fazem do Senhor um novo ídolo. Eles fazem do Senhor um novo servo. Eles querem do Senhor uma nova ajuda, e agora eles querem libertação. Então esse grito tão forte, salva-nos, não tem nada a ver com o filho de Davi, o Deus forte, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Tem a ver com uma expectativa de que, pelos poderes dele, pelo que ele havia feito, pelo que estão falando dele, agora ele nos libertará deste povo terrível que são os romanos. Você notou como é fácil se enganar? Pois é. E veja, e ainda tinha mais isso. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam, quem é este? E as multidões clamavam, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Aqui, o evangelista Mateus ainda usa essa expressão, profeta Jesus. Lá em João, quando nós temos essa mesma passagem no capítulo 12, João usa, este é o rei, o rei. Notem um pouco, parece que eles estão falando do Jesus que a gente crê. Parece, de alguma maneira, que eles estão falando de uma ação interventiva do Senhor na história. Mas eles não conseguiam ir além das suas dores, ir além das suas angústias, irem além da sua escravidão como povo. O que eles queriam era o libertador de Israel, daquele momento do povo judeu. E essa é a surpresa de Jesus que vem logo depois. Dá uma olhadinha no versículo 12 e 13. Aí nós temos a explicação do porquê e do quanto Jesus é surpreendente.
Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, porém vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vamos recuperar a cena. Jesus está no jumentinho, e ele está com isso passando uma mensagem eloquente de que aquele que está sentado no jumento busca paz. As multidões estão dizendo: salva-nos agora, jogam ramos, e ele vai entrando. E o final daquela estrada grande ali de Jerusalém é justamente o poder militar da cidade. É onde está o trono do imperador, é onde estão os cavalos e cavaleiros, e onde estão as defesas do Império Romano. E então é como se a multidão fosse colocando ramos, como se fosse apontando o caminho. Coloca o ramo rumo ao palácio, é como se dissessem para ele: é lá, tá? Lá. E o jumentinho vai entrando, e ele dizendo: para lá. Se o jumentinho saísse um pouquinho para o lado, alguém empurrava assim: não, é lá, é naquele caminho. Vá e defende-nos. E a grande surpresa de Jesus é que quando o jumentinho está se achegando aos olhos, dizem os comentaristas e estudiosos, aos olhos do local onde estava o grande poder do Império Romano, ele conduz o jumentinho para outro lugar, para o templo. Ele leva o jumentinho para um lugar e para um lugar que não é onde a multidão queria. E a multidão começa a se perguntar: mas o que aconteceu? Cadê o filho de Davi? Cadê o que vinha em nome de Deus? Cadê aquele que nós dissemos: bendito, hosana ao que vem em nome de Davi, ou como filho de Davi, hosana ao filho de Davi, hosana nas maiores alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. E então ele muda para uma outra linguagem, uma outra mensagem. É quando ele vai para o templo. E quando ele chega no templo, o que ele encontra? Ele encontra ali, naquele momento que antecede a Páscoa, quando todas as pessoas vinham de todos os lugares para oferecerem os seus sacrifícios. Estudiosos dizem que nessa época, aproximadamente 2,5 milhões de pessoas estavam em Jerusalém. Havia uma ordem que pessoas que moravam a 30 quilômetros aproximadamente de Jerusalém, era obrigatório para elas virem a Jerusalém na Páscoa judaica. Um carneiro ou um cordeiro era usado para 10 pessoas, ou até 10 pessoas poderiam oferecer um cordeiro. Conta-se que neste dia específico aqui, aproximadamente 250 mil cordeiros foram mortos para os sacrifícios, para o sacrifício da Páscoa. Então era uma festa gigantesca, grande, e todos os que estavam ali, os judeus principalmente, se aguardavam alguma coisa, aguardavam alguém que os libertasse dos romanos. No entanto, ele vai mostrar uma coisa nova, diferente. O povo seria libertado, na verdade, não só dos romanos, mas dos judeus também. É essa que é a surpresa de Jesus. Vejam comigo, recuperem a ideia. São os judeus que estão levando Jesus, colocando ramos, como se entendendo que ele estava com eles. E então eles vão conduzindo a ele. No momento que ele chega e ele vai para o templo, ele encontra no templo a ação dos judeus da época, impedindo os gentios de entrarem naquele lugar chamado Átrio dos Gentios, impedindo que os gentios chegassem àquele lugar para adorarem a Deus. Está tudo obstruído. Camelos e outras coisas estão ocupando aquele lugar. Ninguém chega. Agora é lugar de comércio.
É por isso que o Senhor Jesus chega naquele lugar e destrói tudo. E neste momento os judeus percebem que ele não estava tão a favor deles como eles achavam. É quando tudo vira. É quando tudo aquilo que antes parecia ser, estamos juntos, estamos com o libertador. Agora a mensagem libertária não é mais só contra os romanos, também é contra os judeus. E é por isso que ele diz, a minha casa será chamada casa de oração. No entanto, a casa de oração está corrompida. A casa de oração está transformada. Aquilo que um dia Isaías disse sobre a casa de oração, vocês transformaram em casa de negócio. Meus irmãos, eu concluo essa parte trazendo uma aplicação para nós hoje. Jesus continua sendo não aguardado, Jesus continua sendo uma palavra estranha dita ao mundo. Quando nós falamos que cremos em Jesus Cristo, a maior parte das pessoas do mundo acha que ninguém precisa crer em Jesus Cristo, unicamente em Jesus Cristo. Talvez as pessoas pensam que tudo bem, cada um tem a sua fé, crer em Jesus também não faz mal nenhum, mas elas não conseguem perceber o bem que é crer somente em Jesus Cristo. Por isso, em tempos que Jesus não é aguardado, cabe a nós, igreja, em épocas como esta, e em todas, mas nestas especificamente, elevar a nossa voz. Porque Ele é verdadeiramente o Filho de Davi. Ele é verdadeiramente bendito porque vem em nome do Senhor. Ele é verdadeiramente o que salva das alturas. Mas lembrando sempre, seu reino não é deste mundo. Seu reino é um reino de paz, mas seu reino é um reino eterno. O que é que a Páscoa serve é para nós uma plataforma, um local que nós subimos em cima, ficamos mais evidentes ao mundo e dizemos ao mundo, aquele que vocês não esperam, aquele que vocês não aguardam, aquele que vocês não reconhecem, aquele que vocês desprezam, aquele que vocês continuam a desprezar desde o seu nascimento lá 2000 anos atrás, a sua morte aproximadamente 30 anos a menos, aquele que subiu aos céus e disse que um dia vai voltar, aquele que vocês não aguardam é o que virá. E no dia em que ele voltar, não haverá mais tempo para decisões quando ele voltar. O tempo que se chama hoje é o tempo de escolher, o tempo de entender. Essa é a mensagem da Páscoa. A mensagem da Páscoa é que nós cremos em algo eterno. A mensagem da Páscoa é que aquilo que os profetas anunciaram, nós recebemos. Aquilo que as Escrituras falam de Jesus, nós entendemos. E aquilo que as Escrituras nos dizem, nos ensinam a falar sobre Jesus, nós falamos. Essa é a grande mensagem. De que serviria a Páscoa para nós, se não fosse para relembrar que Ele ressurgiu? Serviria para mais uma festa? Serviria para nós crentes também, darmos os ovos e chocolates aos nossos filhos? É isso que é a Páscoa para nós, mas muitas vezes se resume a isso. Se resume a menos do que isso às vezes. Se resume a uma importância nula. Mas não é. Os tempos não deixam isso acontecer. A Bíblia não deixa isso acontecer. A Bíblia resgata isso. Todas as vezes que nós nos achegamos a datas como esta, nós temos de nos perguntar, como é a ressurreição de Cristo? Como é um dia eu ressurgir? O que é esse ato do Senhor que implica a minha vida inclusive? Então ele continua inesperado, mas para nós os cristãos, continua sendo anunciado, aquele que nós temos de anunciar. É verdade que a surpresa de Jesus causou um espanto aos judeus. A surpresa que levou os judeus a virarem o disco completamente. Eles foram para o outro lado, eles passaram a odiar Jesus a partir desse momento. Porque ele não fez o que eles queriam, porque ele não atendeu às suas expectativas, porque ele estava tão além das suas expectativas que eles nem conseguiram compreender a ação de Jesus. Agora, deixa eu pensar sobre isso, meus irmãos. Nos dias atuais, na fé que nós conhecemos, entre os cristãos que nós convivemos, se olharmos para um texto como este, será que as palavras de Jesus não continuam sendo surpresas, palavras novas? Será que as palavras de Jesus sobre
ser o cabeça da igreja, não continuam sendo palavras ainda surpresas para nós, palavras surpreendentes para nós? Será que o comando, o governo do rei ainda não é para nós algo não entendido perfeitamente? Eis aqui o rei. Rei significa governo absoluto, é a sua vontade. Será que a nossa forma de viver, a nossa forma de entender as coisas, muitas vezes não contendem com o reinado de Cristo? Será que o Rei Jesus Cristo não causa surpresas em nós constantemente? Será que nós também não somos levados a pensar no meio de situações assim? Senhor, por que eu não estou compreendendo isso? A mensagem profética, através de uma ação dramática, era esta: Ele é o Rei, Ele governa, Ele não governa territórios, Ele governa vidas, Ele governa o seu povo. É como um governo pastoral, é um governo de cuidado paternal, é um governo de provisão, é um governo de sustentação. É um governo que vai levar ao fim, ao cabo, a história da nossa vida. É um governo que o diabo não tem mais força contra ele. É um governo que nos dá a oportunidade de vivermos incólumes. Ninguém pode nos separar do amor dele, porque é um governo de amor. É um governo que o seu Espírito continua aplicando aos nossos corações a salvação. É um governo que continua se estendendo. Nos dias atuais, pessoas estão conhecendo a este rei. Mas para muita gente, ele ainda é uma grande surpresa. Para muita gente, as palavras dele ainda não foram decifradas. Ele é o mistério revelado. E não tem absolutamente nada escondido acerca de Jesus. A palavra de Deus chega a dizer que Deus não sonega informação acerca do seu Filho. Está tudo declarado, está tudo às claras. Mas por que, para tanta gente, as palavras de Jesus continuam surpresas? Por quê? E então eu concluo fazendo uma aplicação breve à nossa vida nesses tempos. Meus irmãos, para quem não conhece ao Senhor Jesus pelas Escrituras, quase tudo do que ele falar será uma surpresa. Para quem não conhece o Jesus anunciado de Gênesis até a sua vinda, e depois a parousia, que é a segunda vinda anunciada de Mateus a Apocalipse, ele é inesperado e uma surpresa. Para muitos cristãos, a surpresa em relação às palavras de Jesus se dá porque as pessoas escolheram viver sem se alimentar da palavra de Deus. Escolheram viver porque talvez um dia disseram: mas eu já li a Bíblia, reverendo, eu já li uma vez, eu já li a Bíblia, eu conheço algumas coisas da Bíblia. Meus irmãos, por isso talvez Páscoa tenha perdido tanto sentido nos nossos dias, porque nós não vivemos mais intensamente isso como um alimento, como uma falta. Nós não vivemos mais o tempo em que a gente diz: fala-nos, Senhor, por tua palavra. Se nós perdermos isso como uma referência da vontade de Deus para as nossas vidas, que governo de Cristo é este? Se eu não sei o que Ele está falando para mim, se Ele não falou nada hoje para mim, se Ele não falou ontem porque eu não li, e se Ele também não falou anteontem porque eu também não li, e se Ele não falou a semana inteira porque eu não li nenhum dia da semana a palavra de Deus, meus irmãos, que governo é esse? Nós vamos acabar como o mundo, que acha que Páscoa é festa do coelho. Você já pensou os cristãos perderem o senso do que é a data maior do cristianismo, da cristandade? Você já pensou nós ficarmos no nível de entendimento que o mundo tem sobre o dia da ressurreição do Senhor Jesus? Meus queridos irmãos, para nós, Jesus não pode ser o inesperado. Para nós, as suas palavras não podem ser surpresas. Serão para o mundo. Obviamente, o mundo se posicionará contra, assim como não espera, no dia em que ele chegar, se ajoelhará e receberá a justa punição por ter vivido como viveu, e ter ensinado seus filhos como ensinou. Mas a nós não. A nós não. A nós a Páscoa continua sendo aquele momento em que no raiar do domingo, quando as mulheres chegaram, o corpo não estava mais lá.
E então, quando ele volta a conversar com os seus discípulos e entra no cenáculo com as portas fechadas, e então, quando depois disso ele volta a conversar com os seus discípulos e comissiona os seus discípulos, agora façam discípulos de todas as nações. Para nós, nós estamos dentro de uma missão. A Páscoa para nós é uma plataforma, é um lugar alto. A gente sobe neste lugar e brada ao mundo: arrependam-se dos seus pecados, creiam nesse Rei. É verdade que nos dias atuais, muitos estão com as mentes muito ocupadas, estão muito preocupados com suas vidas, com seus ganhos, com sua saúde, e tudo isso é digno de preocupação, mas não mais do que ser uma testemunha viva do Filho de Deus. Se nós perdermos oportunidades como um Natal, que é o momento do nascimento de Jesus, e uma Páscoa, que é o momento da ressurreição de Jesus do mundo dos mortos, quais outras oportunidades nós usaremos? Que Deus nos ajude, que Deus nos leve a pensar como nós temos vivido nesses dias. Será que as nossas preocupações não são mais porque o mundo nos fere, as pessoas nos ferem? Eu estou magoado com uma coisa, estou magoado com outra, estou descontente com uma coisa, estou irritado com outra. Vocês não acham que esse não é o tipo de vida que um cristão deve ter? Nós estamos vivendo uma expectativa enorme, grande, que o Senhor Jesus Cristo volte a qualquer momento. Deixa eu dizer uma coisa só, que pode parecer uma loucura para você, pode parecer, mas vamos lá, vou dizer da mesma forma. Você sabia que boa parte dos primeiros cristãos não se importavam com quase nada nas suas vidas, porque eles aguardavam a vinda de Jesus? Isso aconteceu com os primeiros cristãos, isso aconteceu com Paulo, isso aconteceu com Pedro, com o colegiado apostólico, isso aconteceu no primeiro século, isso aconteceu no segundo, no terceiro século. Você sabe quando a igreja parece não esperar mais a volta de Jesus? Infelizmente, a partir do século IV, através de um homem chamado Constantino, quando o Império Romano, de alguma forma, amordaçou a igreja, oferecendo templos para ela, e então começou a utilizar a agenda do Império dentro da igreja. Por incrível que pareça, quando a igreja começa a se chamar igreja física, ela começa a não esperar mais a Jesus. Irmãos, enquanto os nossos pais apostólicos aguardavam a Cristo, esperavam a Cristo, a vida não lhes tinha tanto valor. Com o passar do tempo, a vida parece ter mais valor do que a volta de Jesus. Que Deus nos ajude a esperar o Messias. A Páscoa está chegando, eu diria para você, já pensou que data maravilhosa o Senhor Jesus Cristo voltar numa Páscoa de novo? Eu sei que tem as implicações dos calendários, calendário gregoriano, calendário juliano, eu sei, eu entendo tudo isso. Mas para o Ocidente, domingo que vem é o dia da Páscoa. Já pensou numa data magnífica para a volta do Senhor Jesus Cristo? Assim como ele ressurgiu neste dia, ele retornar neste dia, você estaria preparado para a volta do Senhor Jesus Cristo agora, daqui a uma semana? Você estaria em paz para subir com ele, conforme as Escrituras falam que acontecerá com a igreja? Ou você acha que a Páscoa vai passar? Vai ter chocolates? Vai ter almoço com a família? Vai ter presente para as crianças? E depois vai ter uma segunda-feira, depois da Páscoa, porque não vai acontecer nada. Que Jesus não seja o nosso inesperado. Que Jesus não seja a surpresa que a gente não aguardava. Nos chamando de crentes, nos chamando de cristãos, mas completamente desconfiados, completamente céticos sobre aquilo que a palavra de Deus diz sobre ele. Assim como o ouviste subir, voltará, como um relâmpago que sai do Oriente e vem para o Ocidente. Assim se verá o Filho do Homem. Que Deus nos ajude, põe seu coração para refletir. Ele não é o inesperado para nós, não é verdade? Ele não é uma surpresa para nós, não é verdade? Porque nós o conhecemos aqui, dessas letras.
porque nós o conhecemos das nossas devocionais, porque nós o conhecemos, porque nos alimentamos dessa palavra, porque nós sabemos que tudo que está dentro dessa palavra é verdade, porque nós sabemos que Ele vem para nos buscar. Você já pensou este ser o dia para Ele nos buscar? Pensa nisso. Pensa agora, porque daqui a pouquinho a sua mente vai ser tomada por todas as coisas dessa vida. Daqui a uma semana, nós vamos celebrar a ressurreição de Jesus. Talvez seja a sua, talvez seja a nossa. De acordo com a nossa fé. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Santo e eterno Deus, certamente aquela geração não estava preparada para alguém que, assentado num jumentinho, entrando numa cidade, se achegasse ao templo e dissesse: eu tenho uma casa, é esta aqui, esta daqui é casa de oração. Certamente aquela geração não estava preparada para isso. Certamente ele não era aguardado e certamente tudo isso era uma grande surpresa. Tão grande foi a surpresa quando ele disse: meu reino não é deste mundo. Senhor, nós somos um povo chamado pelo Senhor para vivermos com os olhos na eternidade. Mas nossos pés estão aqui nessa terra e muitas vezes o nosso coração também aqui está nessa terra também. E nós somos tão contentes, tão agradecidos com as nossas conquistas que nós queremos desfrutar delas o tempo inteiro e mais e mais. E se depender de nós, o Senhor talvez até nem seja tão esperado. Pode esperar um pouco mais. Mas, Senhor, certamente é porque alguma coisa não vai bem com a nossa fé. Certamente porque alguma coisa profética, certamente porque a mensagem profética não está chegando ao nosso coração. Quantas ações dramáticas o Senhor ainda faria para que nós compreendêssemos a mensagem profética? A tua palavra nos diz: nenhuma, nunca mais. Ou creiamos pelo que está aqui na palavra, ou não entenderemos o dia da tua volta. Assim como não entendemos o dia da ressurreição, assim como não testemunhamos o dia da vitória, da vida sobre a morte, assim também não entenderemos que há um lugar para os filhos de Deus e é o nosso lugar. Há uma morada e essa morada é o lugar que nós ficaremos para sempre. Ajuda-nos nisso, Senhor. Ajuda-nos a pensar numa data como esta. Ajuda-nos a refletir sobre a nossa fé. E dá-nos, Senhor, intrepidez, coragem, ousadia, para que nós não deixemos passar mais uma oportunidade de anunciar que Ele ressuscitou. Nós oramos assim, agradecidos, esperançosos, por uma ação do Teu Santo Espírito entre nós, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.